Esse é um vídeo sobre uma das maiores filósofas do século XX e é o primeiro de uma playlist que nós vamos fazer sobre a Ayn Rand e a sua filosofia, o objetivismo. Se quando você estiver assistindo esse vídeo, a playlist já estiver pronta, vai aparecer um aviso aqui em cima. Se não, já se inscreve logo no nosso canal e ativa as notificações para você não perder as nossas próximas publicações. E já vai deixando o seu like, porque um vídeo como esse, explicando o objetivismo de uma forma bem detalhada, você só vai encontrar aqui no nosso canal. E se você está aqui porque gosta de filosofia, clica no segundo link da descrição para você conhecer o nosso curso de História da Filosofia. É o melhor que você vai encontrar para você ter uma ampla noção de toda a história das ideias que formaram o nosso mundo ocidental. E se você vai fazer o Enem ou vestibular, clica no primeiro link da descrição para você entrar na nossa turma de março do extensivo Enem e Medicina. Lá você vai encontrar tudo para gabaritar as questões de filosofia e sociologia e mandar muito bem na redação. A nossa filósofa nasceu na Rússia em 1905 e desde muito pequena já mostrou uma inclinação muito grande para as letras. Aos 7 anos de idade, ela já escrevia peças teatrais e aos 12 já tinha decidido que ia ser escritora. E pessoal, a ascensão do comunismo lá na Rússia marcou a vida da Ayn Rand de uma maneira muito forte. O pai dela era farmacêutico e tinha uma farmácia lá em São Petersburgo e eles viviam relativamente bem. Era uma família de classe média que tinha um padrão de vida muito bom para a época. E como um dos princípios do comunismo é a abolição da propriedade privada, o pai dela ficou sem a sua farmácia. Os comunistas foram lá e confiscaram a farmácia do cara. E aí o padrão de vida da Ayn Rand caiu muito e a família dela se viu em uma situação muito difícil. Mas com todas as dificuldades, ela ainda conseguiu se formar em História, Filosofia e também fez um curso de produção de roteiro para cinema. Só que quando ela viu que não ia ter como publicar o que ela quisesse, não ia ter liberdade de expressão no regime comunista, porque aqui você só publica o que o governo quer que você publique, porque a censura é muito grande, ela mentiu para o governo, dizendo que ia para os Estados Unidos se aprofundar nos seus estudos e depois voltava. Obviamente, ela nunca voltou e lá nos Estados Unidos ela conseguiu construir uma carreira de muito sucesso. As suas peças teatrais foram exibidas na Broadway e ela fez uma carreira de sucesso como roteirista em Hollywood. E pessoal, para combater os ideais que fundamentam o comunismo, a Ayn Rand, que já sofreu muito nas mãos dos comunistas, ela decide criar uma filosofia que, nas palavras dela, seria uma filosofia para a vida na Terra. Uma filosofia que fosse fundamentada na razão e não na emoção, na intuição ou na fé, uma filosofia que vangloriasse o autointeresse, que defendesse o individualismo contra o coletivismo dos comunistas, uma filosofia que defendesse os direitos individuais frente aos direitos coletivos e que fosse uma defesa muito forte do capitalismo frente ao regime comunista. Bom, então ela publica duas grandes obras, A Nascente e A Revolta de Atlas, onde ela expõe os princípios da sua filosofia que se chama objetivismo, porque segundo ela, o conhecimento e os valores morais são objetivos, independem da subjetividade e da consciência do sujeito que está expondo esse conhecimento, esses valores morais. A Ayn Rand está dizendo basicamente o seguinte, pessoal, olha, esse conhecimento e esses valores morais que eu estou defendendo, que são esses valores aqui, o autointeresse, os direitos individuais, o individualismo, o capitalismo, eu estou defendendo esses valores, eu estou expondo esses valores e esse conhecimento porque eles são fundados na realidade. Não é porque, eu tirei isso da minha cabeça, eu acho que isso tem que ser assim. Não.
todos esses valores, o capitalismo, individualismo, os direitos individuais, o autointeresse, eles são valores universais porque são fundados na realidade. Existe a realidade e existe o sujeito que está nessa realidade. E esse sujeito capta, produz conhecimento dessa realidade através da razão. Com a sua racionalidade, ele produz conceitos e com esses conceitos ele produz conhecimento e expõe os valores morais que são os fundamentos dessa realidade. Não é questão de opinião. Eu estou defendendo o capitalismo porque eu passei por maus bocados nas mãos dos comunistas. Não é nada disso. Eu defendo o capitalismo porque o capitalismo é o melhor sistema que nós temos diante da nossa realidade. É o melhor sistema que nós temos diante da natureza do mundo e da natureza humana. Eu estou fundamentando uma filosofia para a vida na Terra de acordo com a nossa própria natureza humana. E aí aqui ela quer criar um sistema filosófico que seja um todo integrado. Tá aqui, eu estou dando para vocês os valores que vocês devem seguir para viver bem aqui na Terra. E aí, pessoal, é interessante porque a Ayn Rand, no século XX, está fazendo a mesma coisa que os clássicos fizeram há 2.500 anos atrás. Apesar de defender valores diferentes, eles fazem a mesma coisa, que é demonstrar o que seja a boa vida, a vida boa. Lá, Sócrates, Platão e Aristóteles estão descrevendo como deve ser a vida na polis. E somente dentro de uma comunidade política, o indivíduo vai alcançar a sua eudaimonia, a sua felicidade. A Ayn Rand está defendendo o autointeresse, o individualismo, os direitos individuais e o capitalismo. Porque somente assim o indivíduo, imbuído desses valores, vivendo de acordo com esses valores, vai alcançar a sua felicidade. Em 1964, ela publica A Virtude do Egoísmo, onde ela faz uma defesa muito grande do indivíduo. É o indivíduo, o homem, que é um ser heróico, e não a massa, e não a coletividade. Esse ser heróico tem como propósito moral vital, primordial, a busca da sua própria felicidade. Se cada um de nós formos buscar a nossa própria felicidade e não ficarmos nos importando com a vida do próximo, o que é que o outro tem que fazer, se a gente não ficar dizendo, impondo como o outro deve viver, todo mundo vai sair ganhando. O indivíduo, o homem, ele tem como atividade mais nobre a atividade produtiva. E aqui, pessoal, produzir para ela não é só produzir algum bem, ser um industrial, ser um burguês, ter uma fábrica e sair produzindo produtos. Não, nós produzimos os produtos, mas também produzimos serviços, produzimos arte, produzimos ideias. E a pessoa que vive da sua própria produção, da sua própria atividade produtiva e não da atividade produtiva dos outros, esse é que é um ser heróico, esse é que é um ser moralmente legítimo, um ser que é guiado pela razão, um ser que sabe que o único sistema social, moral que está de acordo com a razão é o capitalismo, porque está fundado no liberalismo. E o liberalismo defende a liberdade. Ninguém pode alcançar a felicidade se não houver liberdade. Ninguém pode alcançar as suas potencialidades em um regime fechado, em um regime censor, em um regime opressor. Só em um sistema de liberdade, como o capitalismo, que nós podemos alcançar a nossa felicidade, as nossas potencialidades. Pessoal, a filosofia da Ayn Rand foi muito debatida nos Estados Unidos no século XX. Ela influenciou movimentos libertários, influenciou movimentos conservadores também,
e foi bastante discutida por grandes intelectuais, grandes autores como o Robert Nozick e o próprio Milton Friedman. Bom, e como eu disse lá no início, esse é o nosso primeiro vídeo, então se inscreve no canal para você não perder as nossas próximas publicações e deixa também o seu like para ajudar aqui o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!